o Eterno, bendito seja o seu nome para sempre, escreveu com a sua mão, Zachor et Yom HaShabbat, Le Kadisho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos vocês Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nessa tarde nós iremos finalizar o estudo, os últimos dias. Nós começamos pela manhã e vimos 4 dos filhos de Yaakov. E obviamente Yehuda é aquele que mais tem profecia sobre ele. Então nós vamos nessa tarde finalizar os filhos e após nós faremos um pequeno estudo sobre a festa pagã do Réveillon. Bendito seja Adonai, Baruch Hashem. Bereshit, Gênesis, capítulo 49, verso 13. Diz o seguinte: Zevulun, Lichof, Yamim, Ishkon, Vehu, Lichof, Oniot, Veyach, Chato, Al Sidon. Zevulun viverá no litoral, na praia. Rof, praia. Navios irão ancorar no seu porto, e sua fronteira será perto de Sidon, que hoje é a cidade de Aco, a famosa cidade de Aco da época dos cruzados. Nas escrituras sagradas, essa cidade não se chamava Aco, se chamava por nome grego Ptolomaida. Ela chega a aparecer nos escritos nazarenos. Havia lá também um porto antigo. Navios irão ancorar no seu porto e sua fronteira será perto de Sidom. É bem interessante essa profecia de Yaakov por vários motivos. A primeira questão é que Zevulun, ele foi o quinto a ser chamado, a ser falado, a ser profetizado, mas ele não era o quinto filho. Zevulun, ele é mais novo do que Issachar. Então Zevulun deveria ser citado depois de Issachar. Mas ele foi citado antes por Yaakov. E nós sabemos que os primeiros acabam sendo os últimos. Aqueles que chegam à frente acabam sendo os últimos. Segundo alguns sábios, Zevulun, ele se colocou na frente de Issachar. Zevulun, ele se colocou na frente de Issachar. Na hora de recitar as bênçãos, fizeram uma fila, os filhos, pela ordem de nascimento, mas Zevulun, ele não respeitou a fila e ele ficou na frente de Issachar. E a profecia que veio sobre ele, que navios iriam ancorar em sua costa, no seu porto, e sua fronteira seria perto de Sidom. Isso demorou muito a acontecer. Apesar de Zevulun estar sempre próximo ao mar, tanto o lago da Galil, que fala Yamim, como principalmente o que cita a profecia do Yam Gadol, o mar Mediterrâneo. Porque fala a palavra Rof. E quando fala a palavra Rof, praia, litoral.
No sorteio das tribos, ele não caiu no litoral. No sorteio das tribos, ele não caiu no litoral. Mas após as guerras contra os cananeus, lideradas por Débora, Baraque, eles atingiram esse território. O nome do território, Haifa. Haifa vem da palavra Hof. É uma junção de duas palavras, né? Yafá, Hof e Yafá. Praia bela, praia bonita. Haifa vem de Hof e Yafá. Uma junção dessas duas palavras. Haifa, praia bonita, praia linda, praia bela. E de fato é. Porém, os navios, apesar desse território ficar com a sua tribo, os navios não ancoravam. Pois apesar de ser uma praia muito bonita, pois apesar de ser uma praia muito bela, e ter bastante espaço, a praia sempre foi muito rasa, muito raso, a costa muito rasa, o que dificultava, o que impedia totalmente de qualquer navio ancorar. Portanto, nunca teve porto nessa região. O porto na terra de Israel, antigamente, era em Yafo. É o porto mais antigo do mundo. Depois construíram o porto de Cesareia. Cesareia Marítima. Remodelado totalmente na época de Herodes Hagadol, Herodes o Grande. Esse passou a ser o porto oficial no primeiro século e se estendeu por muito tempo. Porém, em 1930, os britânicos, em constante batalha contra os otomanos que detinham o porto de Acre, precisaram implodir, afundar o local para criar instalações para os seus navios. Porque do porto de Cesareia ou do porto de Iafo ficava longe para as estratégias de guerra dos britânicos. Então, em 1930, eles implodiram o local. Afundaram o local. Aí, dessa forma, os navios britânicos de guerra puderam ficar ancorados em Haifa. Mas a profecia diz sobre o porto. Cita o nome porto. E é incrível. Haifa se tornou, depois disso, incrivelmente, de uma hora para outra, o maior porto do Oriente Médio. Haifa hoje é o maior porto do Oriente Médio. E uma das vistas mais bonitas. Vou mostrar para vocês no próximo slide uma foto para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Então, a profecia se cumpriu. Mas se cumpriu muito tarde. Veja quanto tempo se passou desde o momento em que ele falou e que Zebulun chegou ao litoral, na época dos juízes. Mas da época dos juízes até 1930, passaram mais de 3.000 anos até acontecer a profecia. O que a Torá nos ensina é: aquele que toma a frente do outro, aquele que quer ser o primeiro, será o último. Vou mostrar para vocês a foto agora. Você está vendo uma foto do porto de Haifa, o maior porto do Oriente Médio. Além de ser imenso, ele é muito bonito. Eu não conheço um porto no mundo que seja tão bonito quanto esse de Haifa. Aí você está vendo aí, um pouco acima do porto, os Jardins Bahá'í, que é uma das maravilhas do mundo, patrimônio imaterial da humanidade. Olha só que coisa maravilhosa, uma foto de cima, você consegue contemplar.
navios irão ancorar em seu porto. A profecia se cumpriu, de fato se cumpriu na tribo de Zebulun. Mas demorou bastante, mas se cumpriu. Por isso o símbolo da tribo de Zebulun é um navio. Issachar, capítulo 49, verso 14. Issachar Hamor Garem Rovetz Bein Ha-Mishpetaim Vayare Menucha Kitov Ve'et Haaretz Ki Naima Vayet Shichmo Lisbol Vayehi Limas Oved. Issachar é um burro ossudo, é um jumento ramor, é um jumento ossudo. Ora, burro, jumento, ramor, que é a palavra ramor, já disse para vocês, no hebraico não há uma conotação ruim, não há uma conotação ruim. Alguém ser chamado de burro ou de jumento. Ramor. Inclusive nós temos um personagem no livro de Bereshit que o nome é Hamor, o pai de Shechem. Hamor, jumento, quer dizer, chamar alguém de Hamor, de jumento, quer dizer, ele suporta cargas. Suporta cargas. Ele é forte. Ele suporta muita coisa. Ele é trabalhador, ou ele sofre bastante, mas suporta o sofrimento. Suporta as cargas que a vida lhe dá. A questão do ossudo é justamente isso. Além dele ser um jumento, um burro, ou seja, forte, que suporta, ele é ossudo, ou seja, ele é duro. Ele não é uma pessoa mole, entre aspas. O osso, ele é duro. Osso é uma das coisas do ser humano que não desaparece. Toda a carne do ser humano é comida pelos bichos. Daí que vem a palavra grega para sepultura, sarcófago. Sarcófagos, comedor de carne. Sarcófagos, comedor de carne. É a palavra sarcófago, comedor de carne. O cabelo fica, os dentes e os ossos. Os ossos é, sem dúvida nenhuma, algo muito duro, que suporta. Então, a junção de Hamor e Garem, ossos, ossudo, são duas coisas semelhantes no significado que ele quer passar. E sendo que a segunda coisa reforça ainda mais a primeira. É um estilo judaico de escrever, como por exemplo, imagem e semelhança, que é dito no princípio. A mesma imagem e semelhança. Ou seja, a semelhança ela vai reforçar a primeira palavra. São semelhantes, são parecidas, mas a segunda reforça ainda mais a ideia da primeira. Mesma coisa aqui. Hamor Garem. A segunda, ossudo, reforça mais ainda a primeira palavra. Suporta cargas. Ele consegue suportar, apesar das cargas serem muito pesadas, apesar da perseguição ser muito dura, ele consegue suportar. Deitado nos currais das ovelhas, viu quão boa era a vida e quão agradável era a terra. Apresentará as costas à carga e se submeterá ao trabalho forçado. Isso é bem interessante, porque ele é comparado com alguém muito forte que abre mão da própria liberdade. Ele abre mão da própria liberdade
trabalha forçado somente para usufruir da terra. Aqui está dizendo, ele viu quão boa era a terra, quão agradável era a terra, quão boa era a vida. E para usufruir disso, ele chega ao ponto até de se submeter ao trabalho forçado. É interessante que a tribo de Issachar aconteceu isso. Eles não expulsaram os cananeus que viviam entre Meguido e Beit-Shean, ao sul da Galil, Meguido e Beit-Shean, no vale fértil de Israel. Inclusive, se submeteu a trabalhos forçados e pagamento de imposto aos cananeus. Imagine! Em troca de viver com tranquilidade. Esse período é descrito no livro de Juízes antes, um pouco antes, da batalha entre Baraque, Débora, contra os cananeus no Monte Tabor. Então isso aconteceu de fato. Jacob, ele viu, o Eterno disse a ele o que aconteceria no futuro. Issachar, isso aconteceu com Issachar. Os seus irmãos tomaram posse da terra e eles, da tribo de Issachar, se submeteram a pagar impostos, se submeteram ao trabalho forçado. O trabalho forçado é o pagamento de impostos. Isso vai voltar a acontecer na terra de Israel no período dos romanos. No período dos romanos. Né? Eles foram forçados ao trabalho escravo praticamente, que é a base do Império Romano, com as altas taxas de impostos que tinham que pagar, e vendo que esses impostos que eles pagaram, os romanos revertiam, não para o Império, mas revertiam, não para Roma, mandavam para Roma o dinheiro, eles revertiam nas coisas que faziam para os romanos na terra de Israel. Anfiteatros, deuses de marfim, deuses de mármore, melhor dizendo, deuses de mármore, né? Arquibancadas de mármore, templos de mármore, todo no mármore. Romanos usavam muito mármore. Cidades, estádios, ruas, tudo para crescer mais ainda o poder dos romanos sobre a terra de Israel. Então isso deixava o povo de Israel muito, muito ferido, porque eles estavam trabalhando para construir o Império Romano na terra de Israel. Transformar Israel em cidades romanas. Então, isso voltou a acontecer. Mas é impressionante como Issachar, aconteceu literalmente na vida dele isso. Isso é muito... quando a gente lê esse texto, a gente fica bastante tocado, né? E isso faz a gente pensar um pouco. Faz a gente pensar um pouco. Quando a Torá nos ensina, nos mostra. O Eterno nos deu uma promessa, a promessa se cumpriu, mas em vez de tomar posse daquela promessa, de ter coragem, simplesmente a gente se submete a certas coisas que não são a vontade do Eterno. E a falta de coragem da tribo de Issachar promoveu isso. Falta de coragem. Isso só aconteceu através de uma mulher, Débora, que após aquela batalha do Monte Tabor, libertou a tribo de Issachar. Vamos para o próximo. Olha, qual é o símbolo, o estandarte de Issachar? Um jumento, um burro. É óbvio que eles não ficavam chateados com esse título, porque é algo bom. Issachar é algo bom. O Hamor, o jumento, quer dizer, ele é forte. Ele é forte, mas essa força dele deveria ser utilizada em favor dele, não em favor dos inimigos.
Dan. Olha. Dan. Aparece bastante sobre Dan. São 1, 2, 3 versos. Dan é muito mal entendido pelas pessoas e, infelizmente, por causa de uma falha, de um lapso de Yohanan, ao escrever Revelação, ele se esqueceu da tribo de Dan e também se esqueceu da tribo de Efraim. Isso não foi... Ele repetiu, ele colocou Yosef e Menashe, mas esqueceu da tribo de Dan. Ele contou Yosef. Se ele coloca Yosef na contagem das tribos, você já não coloca nem Efraim, nem Menashe. Porque se coloca Yosef, aí automaticamente é uma tribo só. Aí você inclui Levi. Porque as tribos só são nominadas. Só são nominadas por Efraim e Menashe no momento da divisão das terras. Mas se você for observar, por exemplo, o peitoral, o efod, onde aparece os nomes dos filhos de Israel, ali não vai aparecer nem Efraim nem Menashe, vai aparecer Yosef e também vai aparecer Levi. Quando se trata de herança, aí sim, aí já não aparece Yosef, aparece Yosef em Efraim e Menashe, seus filhos, e Levi não aparece. Lá em Revelação, o intuito de Yohanan era falar das tribos, não falar de herança, falar das tribos. Ele cita Levi, ele cita Yosef, mas ele cita também Menashe. Não precisava citar Efraim, obviamente, mas ele cita Manassés. E aí, na cabeça dele, ele contou, deu 12, pronto, tá bom. O erro dele foi colocar Menashe. E dessa forma, como ele somou e deu 12, ele achou que estava tudo certo. Faltou a tribo de Dan. Não quer dizer, não significa nada de que Dan não estará no mundo vindouro. A Escritura Sagrada diz claramente que Dan estará no mundo vindouro como um dos portões da cidade. 12 portões. E um dos portões é a tribo de Dan. Não terá portão Efraim, nem terá portão Menashe. O portão será Yosef. Yosef. Pronto. Então, os da tribo de Efraim e os da tribo de Menashe estarão nesse portão. Entrarão por esse portão. Estarão agrupados a esse portão da cidade. Dan continuará. Dan nunca foi destituído. Dan é muito mal interpretado. A tribo de Dan, o que você observa é que a tribo de Dan, ela atravessou o Iadém, o Jordão. Ela nunca diminuiu de contagem. Da primeira contagem da tribo ao sair da terra do Egito, até depois, quando houve as pragas, até quando houve 40 anos depois para entrar na terra, a tribo de Dan foi uma das poucas tribos que avançou no número, não diminuiu, não regrediu. A tribo de Dan é a primeira tribo a aparecer nas Escrituras, no livro de Bereshit, antes mesmo de Dan nascer. Já foi escrito sobre ele. Quando Abraão Avino, ele vai resgatar seu sobrinho Lot. E ele persegue os reis até Dan. Aparece a palavra Dan. Dan é onde nasce o Iardém, o Jordão.
Dan é um dos poucos filhos de Israel que você pode visitar o túmulo. Dan, Beniamim, Dan, Beniamim, que mais? E Yosef. Somente. Dan, Beniamim e Yosef. São os 3 túmulos que se tem certeza. Só 3 dos filhos de Israel temos hoje a certeza de onde estão enterrados. Dan, Beniamim e Yosef. Beniamim e Yosef são lugares até difíceis de visitar por ter um controle palestino. Cisjordânia. Todos 2. Mas o Dan é um túmulo mais simples de você encontrar. Mais fácil de você ir. Dan, ele foi privilegiado, a tribo de Dan, porque a tribo de Dan, ela foi uma das 2 tribos, foram 2 tribos que produziram os utensílios do Mishkan, do templo, do tabernáculo. Mishkan, do tabernáculo. A menorá, shulchan, a mesa, a ketoret, o incenso, a Aron Habrit, a arca da aliança, Mizbeach Nehoshet, o altar de bronze, o Kior, a bacia para lavagem das mãos e dos pés, e todos os utensílios do Mishkan, do tabernáculo. A tribo de Dan está presente com a tribo de Yehuda. Os 2 que fizeram, os 2 artífices inspirados pelo Eterno, eles eram da tribo de Yehuda e da tribo de Dan. Da tribo de Yehuda e da tribo de Dan. O livro de Shemot, no capítulo 35, verso 30 ao verso 34, o verso 34, por exemplo, fala que o Eterno dotou o Oholiav, o filho de Ahissamar, da tribo de Dan, com a habilidade de ensinar outras pessoas. Eles receberam todas as habilidades necessárias para todos os tipos de trabalhos, quer sejam feitos por um artesão, quer por um projetista, quer por um bordador que use fios de cor azul, púrpura, escarlate, linho fino, quer por um tecelão. Eles têm habilidade para todas as espécies de obra e projetos. Betzalel e o Oholiav, com todos os seus artífices, a quem Adonai concedeu a sabedoria e a habilidade necessárias para realizar a obra do santuário, devem agir exatamente de acordo com tudo que Adonai ordenou. Então, foram 2 que comandaram toda a obra do Mishkan, do tabernáculo. E um deles é da tribo de Dan. Vamos para as profecias que estão aqui. Então não há nada de errado com a tribo de Dan. Não há problema algum com a tribo de Dan. Não tem nada a ver com o anticristo ou qualquer outro tipo de bobagem que a pessoa fale. Yohanan Rachalia esqueceu. Foi um lapso dele. Isso acontece, isso é normal. Qualquer um pode esquecer uma tribo. De vez em quando eu esqueço, eu tenho que olhar o nome das tribos, que às vezes eu esqueço 1 ou 2. Moshe, em Devarim, capítulo 33, a última porção da Torá, Vezot Habrachá, ele cita bênçãos para todas as tribos. E ele esqueceu da tribo de Reuven, de Shimon. Shimon não está lá. Ele fala de todas as tribos. Mas ele não fala da tribo de Shimon. A tribo de Shimon não vai estar, não vai ser uma das 12? Claro que sim. Mas para você não... mas Moshe também esqueceu uma tribo. Isso acontece.
Eu acho impressionante como as pessoas criam teorias que se arrastam por séculos por causa de detalhes tão fora de contexto. Que absurdo. Realmente é bem complicado. Não estou dizendo que a tribo de Dan foi uma tribo perfeita, mas qual a tribo foi perfeita? Nenhuma. Todas cometeram transgressões, todos tiveram eventos, todas as tribos tiveram eventos bons ou ruins. Tá? Dan e Adim amou. Dan e Adim. Isso é um jogo de palavras, porque a palavra Dan quer dizer juiz e Adim quer dizer julgar. Então, um jogo de palavras. O pai pegou o nome dele e assim inicia a profecia. Dan e Adim amou que Ahad Shivtei Israel. Olha que interessante. Dan julgará o seu povo. Amou o seu povo. Que Ahad, como uma, Shivtei Israel, como uma das tribos de Israel. Ora, é uma profecia que é dita antes mesmo de saberem que existiria os juízes, Shoftim. Pessoas queriam ser como juízes, o período dos juízes. Ninguém sabia disso. Mas a profecia diz. E aconteceu de fato, porque Shimshon, Sansão, ele foi juiz de Israel. E Shimshon era filho de Manoah, da tribo de Dan. Juízes capítulo 13. Você pode ver, Juízes 13, você vai ver que Shimshon, ele era da tribo de Dan. Tanto é que ele foi enterrado do lado do seu pai, no campo de Dan, próximo ao túmulo de Dan. Também tive o privilégio de visitar esse túmulo. O segundo verso diz: Yehi Dan nachash alei derech, shefifon alei orach, hanoshech iknei sus, vaipol rochvo achor. A tribo de Dan viveu por muito tempo nas montanhas. Olha só esse texto, mal interpretado também pelas pessoas. Dan será uma víbora junto à estrada, uma víbora no caminho, que morde o calcanhar dos soldados. Perdão. Uma víbora no caminho, que morde o calcanhar dos cavalos. Iknei, ikvei, sus. A palavra ikvei, sus, se você observou um pouquinho o hebraico, se você se lembrou, ikvei, calcanhares, é a palavra calcanhar. Akev, ain, kuf e vet. Se você colocar o Yud aqui, você vai ter Yaakov. Se você pegar esse Yud de ikvei, está no final, e colocar no início, tem a palavra Yaakov. Yaakov. É a mesma raiz, mesmo valor numérico de Yaakov. Ikvei, calcanhares. Ikvei, sus. Então o texto diz: Dan será uma víbora junto ao caminho, uma serpente, melhor dizendo, né? Nahash, uma serpente. Uma serpente junto ao caminho, junto à estrada, caminho. Derech, a lei derech. Não é junto, é acima da estrada. Olha as traduções como são ruins. A lei quer dizer quer dizer acima, em cima. Tá vendo como a tradução é ruim e acaba atrapalhando? Yedan nahash alei derech. Dan será uma serpente que ficará acima do caminho. Aqui fala novamente acima, a lei. Então, Dan será uma serpente acima do caminho. Uma serpente
uma serpente acima do caminho que morde o calcanhar dos cavalos para que os montadores caiam de costas. Olha, aí daqui juntam que em Revelação não aparece a tribo de Dan. Revelação não aparece a contagem da tribo de Dan por um erro de Yohanan, né? Está perdoadíssimo, né? Isso acontece, isso é normal. A gente viu que ele cometeu vários lapsos, não foi só o Dan, ele esqueceu de outros também. Ele colocou Menache ali no lugar, não era para ter colocado. Se colocou Menache, era para colocar Efraim. Efraim também não entrou. Mas tudo bem. Aí você pega um texto desse, que ele é uma serpente. Serpente tem a ver com Satã, anticristo, e que no caminho ele ataca por trás. Então é o reino do anticristo que vai ter um período bom e depois vai atacar. Gente, não tem nada a ver. Dan, isso eu posso atestar, porque está no livro de Yehoshua, Josué, e no livro de Juízes, Shoftim. A tribo de Dan, por muito tempo, viveu nas montanhas. E fica bem próximo a Jerusalém, no caminho para Jerusalém. Quem já foi em Israel e visitou o túmulo de Shimshon, quem conseguiu achar, quem já foi, sabe que é próximo, fica próximo a Jerusalém, na estrada aqui próximo a Jerusalém. E você vê que os lugares onde estão essa tribo são lugares montanhosos. A tribo de Dan reclamou com Yehoshua que no lugar onde eles estavam, o Emori não deixava eles se instalarem no vale, abaixo. E eles pediram até, e Yehoshua disse, vocês devem descer e batalhar com eles, mas nós não conseguimos. Então, por muito tempo, Dan ficava justamente assim, atacando as caravanas dos Emori, vivendo nas montanhas e descendo e atacando, como uma serpente que ataca por trás. Até que Yehoshua diz para eles, então tudo bem, vão para o norte. Lá está desabitado, vão para o norte, para o extremo norte. E eles foram. E se cumpriu a profecia que está aqui. O texto que vocês vão encontrar é justamente, veja o texto de Shoftim, não Yehoshua, Shoftim, capítulo 1, verso 34. O Emori obrigou o povo de Dan a subir as montanhas e não o deixou descer ao vale. O Emori tinha decidido viver nas montanhas de Heres, em Ayalon, território da tribo de Dan, e em Shaalvim. Contudo, quando a casa de Yosef tornou-se mais poderosa, eles o sujeitaram a trabalhos forçados. Assim, o território do Emori começava na subida do escorpião e continuava até a rocha para cima. Então você vê, aconteceu justamente isso. A tribo de Dan, no princípio, vivia não nos vales do seu território, mas nas montanhas, acima. E foi dessa forma que eles faziam. Eles ficavam na espreita no caminho, quando os mercadores dos Emori passavam com as caravanas, eles atacavam. E fica mais interessante ainda, porque se você observar o verso 18, olha que interessante. No fim do texto de Dan, que fala de Dan, da profecia de Dan, aparece o nome de Yeshua, que é aguardado por todos aqueles que sofrem nesse mundo. Essa espera da tribo de Dan, a espera da tribo de Dan em se cumprir a sua promessa, em se cumprir a promessa da tribo de Dan, que era
ter o seu território, de dominar o seu território, de tomar posse do seu território. É um símbolo da espera de todo o povo da Techuvá, do mundo vindouro. E se você observar o verso 18, diz: Li Yeshua terra que viti Adonai. Por teu Yeshua eu espero Adonai. E se você observar, aparece literalmente, não em símbolos, literalmente o nome de Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ayin. Eu coloquei de vermelho. O nome de Yeshua aparece literalmente. Se você traduzir, normalmente se traduz: por tua salvação, ou por tua libertação, eu espero Adonai. É como os habitantes de Dan estavam falando, né? Eles queriam. E depois eles conseguiram o território ao norte, né? Olha que bênção. Eles sofreram no começo, mas depois tiveram algo muito melhor do que a terra que foi sorteada para eles. Eles ficaram no extremo norte de Israel, o lugar onde se mais tem água em Israel. Um dos lugares mais bonitos de Israel, né? Deixa eu colocar para vocês uma foto. Vocês vão gostar dessa foto que eu vou passar para vocês. Antes da foto, olha aqui o símbolo da tribo de Dan. Uma serpente. Uma serpente, que é um animal que é dito... É um animal que é dito por Yaakov. Aí você vê uma das partes mais lindas do território da tribo de Dan, que é justamente o rio Yarden, Jordão. Você vê que as águas estão vindo de cima. As águas estão vindo do Monte Hermon. Porque é dali que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida. Aqui você está vendo as águas descendo. E daqui, olha só a força que ela desce aqui. E ela vai e leva a vida, água a todo Israel. Até terminar no Mar Morto, lá no sul de Israel. E aqui minha filha Sara, apreciando a paisagem. Então, valeu a pena esperar, né? A tribo de Dan. Gad. Gad também é feito uma paródia, vamos dizer assim, com o significado do seu nome. Gad Gedud. Gad Gedud e Egudeno. Gad Gedud e Egudeno. Gad Gedud e Egudeno. As três palavras são a mesma raiz, Gad. Então, ele é como uma rima aqui. Ele usou a palavra Gad e fez três palavras, né? E depois tem mais uma palavra, Yagud de novo. Yagud. Gad, Gedud, Yegudeno, Vehu, Yagud, Akev. Novamente a palavra Akev, calcanhar. E ele usa muito essa palavra. O próprio Yaakov, ele usa muito essa palavra calcanhar. Não é a primeira vez que ele usou já com Dan. Soa como uma rima hebraica. Gad, Gedud, Yegudeno, Vehu, Yagud, Akev. Gad será atacado por uma tropa, mas ele a atacará no calcanhar. Gad será atacado por uma tropa, mas ele a atacará no calcanhar. Durante a conquista da terra prometida, Gad ficou a leste do Yarden, a leste do Jordão. Não desejou cruzar o Jordão, o Yarden. Porém, seus homens guerreiros tiveram que cruzar o Jordão e só puderam retornar, como determinou Moshe, depois que todos os seus irmãos se estabelecessem. Apesar de no princípio parecer uma boa ideia, acabou sendo terrível para eles, pois praticamente aqueles homens não desfrutaram direito com suas famílias. Eles foram os primeiros a estabelecerem, porque eles estavam na planície de Moab, assim como Reuven e metade da tribo de Menache. Mas não puderam usufruir.
Deixaram seus filhos e suas mulheres e tiveram que atravessar o Iardém e só puderam voltar depois que todos os filhos de Israel tiveram descanso. Então demoraram bastante, né? Zechariah, capítulo 12, há uma profecia sobre exatamente o que o texto diz ali acima. É descrito como Israel seria atacado, pego de surpresa, mas depois atacaria no calcanhar. Ali você vê o símbolo da tribo de Gad. As tendas, ou seja, as tropas, as tendas. Se você já viu a guerra, já leu sobre ela, sobre, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, é algo fantástico, como Israel foi atacado de surpresa, parecia que seria destruído, mas de repente, além de se livrar do ataque, ele conseguiu atacar todas as outras nações vizinhas que estavam programadas para atacá-lo no domingo, no domingo à tarde e na segunda pela manhã, seria uma grande destruição. Em 1967, em 6 dias, Israel destruiu todas aquelas nações, os aviões, os tanques de guerra, aquelas nações que estavam em conluio, que combinaram um ataque orquestrado em todas as regiões de Israel, no norte, no sul, no Eilat, por exemplo, através do Egito, no sul, através da Síria e do Líbano, no leste, através da Jordânia e no oeste também através do Egito. O Egito, inclusive, antes de tudo, estava nas ruas com a propaganda que Israel seria destruído e foram para as ruas as pessoas fazer a maior festa, porque os soldados já estavam prontos para entrarem nos seus aviões, nos seus caças. E quando eles deixaram o Egito e foram para as bases, o povo foi para a rua já fazer festa, porque já se dava certa como essa vitória. E o que aconteceu foi que, antes deles chegarem aos caças egípcios, os caças MiGs egípcios, todos já estavam pegando fogo, todos já estavam destruídos. E foram todos rendidos pelo exército de Israel, que chegou até a porta do Cairo e os liberou. E de repente chegam os soldados, os guerreiros egípcios, e o povo celebrando na rua, e eles voltam vestidos com roupas de prisioneiros, e foi uma grande decepção. Assim também aconteceu com a Síria, assim também aconteceu com o Líbano, e principalmente com a Jordânia, que foi aí que Israel tomou Jerusalém de volta, depois de 2000 anos. Então, na vida essa profecia se cumpriu literalmente na vida de Gad. Asher. Me Asher Shimena Lachmo. Vihu item Ma'adanei Melech. De Asher, azeitado. Azeitado. Shemená, vem da palavra shemen, 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 azeite, óleo. Shemen hazait, azeite da oliveira. Shemená, azeitado. Azeitado, lachmo, vem da palavra lechem, pão. Azeitado será o teu pão, pão no sentido de alimento. E ele produzirá delícias de um rei. Ma'adanei Melech. Incrivelmente, Asher foi sorteado para Galil Ocidental, local com bastante oliveiras até hoje, até os dias de hoje. Esse é o melhor local da terra de Israel para a produção do azeite, shemen, em hebraico.
A palavra hebraica Sheminah, traduzida por abundante, é claramente uma contração da palavra Shemen. Né? É uma contração da palavra Shemen. Shemenah, Shemen. Se você observar aqui, o Shin, o Mem e o Nun formam a palavra Shemen. Shemenah, azeitado. Shemen, azeite. Yaakov está dizendo que será azeitado, ou seja, com bastante azeite, o alimento de Asher. Toda a alimentação de Asher, da tribo de Asher, terá bastante azeite. E será azeite, um azeite real. Isso é interessante, porque as primeiras empresas do moderno Estado de Israel, mais antigas inclusive do que o próprio Estado de Israel, são da região de Asher. E adivinha o nome da empresa? Shemen. Eu já tive a oportunidade de comprar. É o melhor azeite de Israel, sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de trazer um para casa. 1909 a empresa. Azeite de oliva, o melhor azeite de Israel. A empresa Shemen. O nome é Shemen. Asher. Naftali. Naftali, Ailá, Sheluchá, Hanoten, Imrei, Shafer. Bem muito interessante. Naftali, Ailá, Sheluchá, Hanoten, Imrei, Shafer. Naftali, gazela liberta. Gazela? Um homem, vou chamar um homem de gazela, gazela liberta, que pronuncia lindas palavras, mas olha a profecia. Na hora ninguém entende, né? Os irmãos deram até risada, eu acho. Eu acho que, gente, porque gazela, né? Ayalá é gazela. Ayalá é gazela. E gazela em hebraico não tem conotação, para um homem não tem conotação boa, não. É uma gazela. É um homem. Ele é um homem. Você imagina os irmãos, o sarro que tiraram de Naftali. Agora eles já eram velhos, né? Então não tem. Eles já eram velhos. Eles já tinham mais de 90. Os filhos de Israel já tinham mais de 90 anos. O mais novo, Binyamin, sim. Binyamin tinha 70 e poucos anos. Mas os outros eram 89, 90, 92, 93, 94. Mas é engraçado um homem ser chamado de gazela. E uma gazela solta. Sheluchá. Hanoten. Imrei Shafer. Que nos presenteia com lindas palavras, que pronuncia linda, que nos noten vem da palavra Natan, presente. Eu gosto de traduzir assim porque fica mais próximo do que é o original. Noten, presentear ou dar. Eu prefiro presentear porque tem mais a ver com a palavra Natan, presente. Pode não ter entendido na hora a profecia de Yaakov, mas se cumpriu literalmente. A gazela liberta, solta, é a clara menção a Débora, a juíza que liderou junto com Baraque a vitória contra os cananeus. Apesar de ser uma mulher, uma gazela, ela estava como acontece hoje no exército de Israel. Hoje acontece. Mulheres comandam, são comandantes em várias unidades do exército de Israel. Comandam inclusive homens. Mulheres. Apesar de ser uma mulher, ela estava comandando homens para a batalha.
Após a incrível vitória, ela proferiu lindas palavras de agradecimento ao Todo-Poderoso. O cântico, as palavras de Débora, no livro de Juízes, é simplesmente fantástico. São belas palavras, são lindas palavras. Depois de uma vitória que ninguém poderia imaginar contra um exército de 900 carros de ferros. As carruagens, elas eram todas de ferros, com lanças em todas elas. Qualquer um que chegasse próximo a esses carros eram furados, rasgados. Esses carros, quando tinham exércitos reunidos, eles passavam por dentro desses homens, sem problema nenhum, rasgando todo mundo. Eles eram tidos como invencíveis. Todos ficaram com medo. Menos Débora, menos ela. E ela pronunciou lindas palavras. Ela pronunciou lindas palavras. No livro de Juízes, no capítulo 5, naquele dia, Débora e Baraque, o filho de Avinoam, cantaram esta canção. E aí, são lindas palavras que ela pronuncia. Muito bem. Miriam, a mãe de Yeshua, apesar de não ser da tribo de Naftali, mas ela saiu da região de Naftali em direção à região montanhosa de Jerusalém para visitar sua parente Elisheva, onde pronunciou lindas palavras de agradecimento ao Eterno, registrado no livro de Lucas, aonde fica a cidade de Natseret, exatamente na tribo de Naftali. Exatamente. Fronteira próxima à tribo de Zevulun, mas é na tribo de Naftali, que está ali aquela região do Lago da Galil. Natseret, Naftali. Obviamente que o símbolo da tribo de Naftali é uma gazela. Isso, até chegar a Juízes, deve ter sido muita gozação entre as tribos. Quando você uma tribo que tem o símbolo da gazela. Eu imagino isso, né? Não estou afirmando, nem li isso em lugar nenhum. Eu, pela minha pouca experiência da língua hebraica, né? Um homem ser chamado de gazela, até aqui na língua em português também. Mas quando aconteceu isso no livro de Juízes, eles se lembraram da profecia de Yaakov. E aí acabou com as provocações, acredito. Yosef. Obviamente que você não vai achar profecia sobre Efraim ou Menashe, que está tudo dentro de Yosef. Yosef também é utilizado bastante palavras, e palavras interessantes pelo pai Yaakov. Yaakov deu para ele a dupla herança. Yaakov deu para ele a herança dobrada, a primogenitura. E Yaakov fez isso não pelo fato de amar mais Yosef do que os outros irmãos. E Yaakov fez isso como um agradecimento e um reconhecimento por tudo que fez Yosef pelo seu povo, pelo esforço que ele teve em salvar muitas vidas, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade, pelo sofrimento que ele teve pelas mãos dos irmãos. Nada mais justo realmente do que Yosef ter a dupla herança. Eu acredito que não foi por amar mais do que os outros irmãos. Eu acredito que foi por tudo que ele passou. Isso é o que eu vejo. Filho frutífero. Yosef será um filho frutífero junto à fonte. Moças andarão sobre a muralha para vê-lo.
Adonai é chamado de fontes de águas no livro de Eshayahu. Portanto, se Yosef está próximo à fonte, quer dizer que ele está próximo de Adonai. Assim será a vida de Efraim. As ramificações que sobem pelas paredes são os seus filhos que frutificaram e se tornaram 2 tribos de Israel. Uma delas muito, mas muito influente para o povo de Israel, a tribo de Efraim. 2 tribos que brigaram constantemente, que lutaram constantemente pela liderança, pelo poder. Efraim e Yehuda. Para mais informações, assista o vídeo Yosef versus Yehuda. Até quando? Os seus inimigos são flecheiros, ou seja, aqueles que ferem à distância, que não combatem frente a frente. Os inimigos são covardes. Os inimigos são covardes. Os inimigos de Yosef. Yehoshua 17, do verso 12 ao verso 18, é descrito esse momento. Vamos ler. Yehoshua, capítulo 17, verso 12 ao verso 18. No entanto, os descendentes de Menashe, ou seja, de Yosef, tinham Bet-Shean e as suas aldeias, Ivleam e suas aldeias. Perdão. Eu estou acabando embolando aqui. No entanto, os descendentes de Menashe não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. O Kenani preferiu permanecer na terra. Depois que o povo de Israel tornou-se poderoso, ele fez o Kenani trabalhar pesado, mas jamais o expulsou completamente. Então, os descendentes de Yosef falaram a Yehoshua. Eles disseram: por que você nos deu apenas uma parte da herança? Afinal, somos um povo muito grande, uma vez que Adonai nos tem abençoado. Yehoshua lhes respondeu: se vocês são um povo tão grande, subam até as montanhas e abram espaço para vocês ali, no território do Pirizi e dos Refaim, uma vez que as montanhas de Efraim não servem de espaço suficiente para vocês. Os descendentes de Yosef, é interessante que traz isso, os descendentes de Yosef replicaram: as montanhas não serão suficientes para nós. Além disso, olha só, além disso, todo Kenani que vive nos vales tem carruagens de ferro. Tanto o de Bet-Shean e suas aldeias, quanto o vale de Israel. Então Yehoshua disse à casa de Yosef, a Efraim e a Menashe: vocês são um povo grande com muito poder. Não terão apenas uma porção, mas também os montes com a vegetação serão de vocês. Ainda que sejam arborizados, vocês os limparão, e a terra aberta resultante será de vocês. Vocês expulsarão o Kenani, ainda que ele tenha carruagem de ferro e sejam fortes. Então, essas carruagens de ferro eram realmente uma covardia, né, numa batalha. Carruagem de ferro com lanças imensas por todos os lados. De onde passava, deixava destruição. Isso aconteceu literalmente. Essa profecia se cumpriu. Tem mais um filho, não é isso? Yosef, você vê os feixes de trigo. Yosef, os feixes de trigo. É como ficou marcado o estandarte da tribo de Yosef. Binyamin, todo mundo já sabe que é um lobo, né? Binyamin Ze'ev, Binyamin lobo. Itraf baboker. Yochal ad
ולערב יחלק שלל. Binyamin é um lobo que chora, um lobo que derrama lágrimas, ou um lobo voraz, os mesmos significados. Na manhã devora a presa e pela tarde reparte os despojos. Tanto pode ser um lobo que chora, como pode ser um lobo voraz. As palavras são idênticas, têm o mesmo significado. Tanto pode ser Binyamin é um lobo que chora, como pode ser Binyamin é um lobo voraz. As palavras são iguais, só mudam os sinais massoréticos. Se cumpriu literalmente. Esté, da tribo de Binyamin, chorou quando soube que seu povo seria destruído, mas conseguiu ser um lobo voraz. Eu posso usar os dois significados. Mas conseguiu ser um lobo voraz quando pela manhã, no almoço, conseguiu desmascarar o malvado Ramã. E pela tarde, todos os despojos pertences do malvado foram repartidos pelo povo judeu. Isso é maravilhoso. A casa dele, né? Outro, da tribo de Binyamin, um Rabino Shaul Hashaliach, um lobo que chora, um lobo voraz. Foi um voraz perseguidor dos judeus que acreditavam em Yeshua como Mashiach, o povo do caminho. Porém, ele teve um encontro com Yeshua e passou um tempo com escama nos olhos, com problema nos olhos, sem enxergar direito. Tem a ver com as lágrimas, com o olho. Na manhã, devora, mas pela tarde, repartia os pertences daqueles que perseguia. Qual pertence deles? A mensagem de Yeshua. A mensagem de Yeshua. Baruch Hashem. Que coisa linda. Literalmente aconteceu na vida de Esther e na vida de Shaul. E aí vocês estão vendo as tribos. Observe como ficou a disposição das tribos. Aqui vocês vão ter alguns detalhes interessantes, como eu falei para vocês, só relembrando. Shimon, ele fica dentro da tribo de Yehuda. Tudo isso aqui abaixo, ó, à esquerda, à direita, no sul e no norte, em todos os lados é a tribo de Yehuda. Shimon está dentro da tribo de Yehuda. Todas as outras tribos farão fronteira com outras tribos. Por exemplo, Asher faz fronteira com Naftali, Zevulun e Menashe. Naftali faz fronteira com Menashe, com Asher, com Zevulun, com Issachar. E com Gad também. Yehuda faz fronteira com Dan. E Dan também ficou aqui acima, né? Vocês sabem que ele ficou aqui acima também depois. Yehuda faz fronteira com Dan, faz fronteira com Binyamin, faz fronteira com Binyamin, faz fronteira com Reuven, aqui na ponta aqui, e com Shimon. Shimon somente com Yehuda. Levi não ficou com tribo. Essas tribos aqui, a metade da tribo de Menashe, a tribo de Gad e a tribo de Reuven, veja que elas ficaram a leste do Jordão. O Jordão é essa linha vermelha que eu coloquei aqui. Você vê ele descendo. Ele desce aqui do Monte Hermon. Aqui tem o Lago Hula. Depois você vai ver o Kinneret, o Lago da Galil, um famoso mar da Galileia, que é um lago.
E ele só vai terminar no Mar Morto. O Rio Jordão só termina no Mar Morto. O Eterno deu ao povo de Israel toda a terra depois do Iardene, a leste do Iardene, a oeste do Iardene. Só que eles preferiram ficar aqui. Então essa foi a divisão das tribos e as profecias sobre as tribos de Israel. E em instantes será postado o vídeo sobre o Réveillon. Eu dividi para facilitar as pessoas terem acesso ao estudo sobre o Réveillon. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou finalizar aqui o vídeo Os Últimos Dias, parte 2.